Bom, boa noite a todas, todos, todes. Esse é o nosso quarto encontro do curso Aquilombando Direito e Arte, que é uma iniciativa do projeto de extensão Escrevivências Jurídicas, uma parceria, né, do Cerco, do grupo de pesquisa que eu coordeno, né, Controle Estatal, Racismo e Colonialidade, com o LABA, grupo de pesquisa coordenado pela professora Júlia Franzoni. Hoje, né, nós temos uma presença mais do que especial da queridíssima Mariana Colares. O Jefferson fará as devidas apresentações já já. A Mariana me deu a imensa honra, né, de ser o orientador dela num projeto de TCC absolutamente brilhante, que foi muito bem recebido, né, diga-se, no início do presente ano, né? E o debate de hoje vai ser sobre a alteridade, né, em última instância, e pensando naquele outro que nós vemos como outro muito distante, né, que é justamente o animal. Então, a gente vai debater a condição animal. Enfim, todos os nossos encontros passam, em certo sentido, por uma discussão sobre a alteridade, né? Sobre outridade, né, para usar uma outra categoria, né? E essa talvez seja aquela outridade que está realmente na fronteira dos debates, né? Aquela outridade que é sempre vista como absolutamente radical, né? Que é a outridade do animal. E acho que ninguém mais preparada para tocar essa discussão do que a nossa queridíssima Mariana. Eu não sei se chegou até vocês, né? Mas eu até conversando com ela, né? Eu falei, Mariana, o que você indica como uma obra, né? Como uma obra de arte de referência para que o pessoal ilustre a discussão que nós pretendemos fazer aqui, né? E conversando, a gente chegou à conclusão, né, que seria interessante recomendar um documentário da Netflix, que eu acho muito interessante, que é o Professor Polvo. Até para pensar nesses termos, né, dessa relação de distância, de aproximação, né, ou de diferença, ou diferença, né, para fazer um jogo, né, que vai atravessar o nosso encontro de hoje. Estou extremamente feliz, né, de recebê-los aqui, sobreviventes. Estamos caminhando já, né, quase que para a metade do nosso curso, né? Já temos um mês de encontros, né, completando com o nosso encontro de hoje. E, sem mais delongas, né, eu passo a palavra para o Jefferson Campos, para que o Jefferson também se apresente e faça, né, as devidas apresentações, porque, na verdade, vocês veem que eu sempre subverto um pouco, né, a lógica do mediador, mas eu já passo a palavra para o Jefferson, que será o nosso mediador da noite, para que ele faça as apresentações, e, em sequência, para a Mariana, para que ela exponha, enfim, faça, nos ilumine, né, com a perspectiva absolutamente genial que ela tem sobre esse tema, que é um tema que, enfim, tem tudo a ver com a proposta do curso e com as propostas que nós temos debatido até aqui, né? Então, Jefferson. Tá. Boa noite, pessoal. É com muita felicidade que eu estou aqui mediando o encontro de hoje, entendeu? Muito bom ouvir a Mariana, né? Porque a gente teve a oportunidade de dar uma lida no trabalho dela. A gente já pôde ver que hoje ela vai brilhantar bastante nossa noite. O Gabriel fez uma coisa muito legal nos encontros quando ele foi mediador, então eu vou imitar ele aqui, Gabriel, desculpa. Eu juro que eu tentei, Mariana, procurar assim sabe, uma referência mais artística assim sobre animais. Não achei. Mas eu recorri a quem eu recorro sempre quando tenho que procurar alguma referência artística, eu recorri ao Ney, só que achei um poema dele, não sobre animais, mas a impressão, só, gente, antes de eu fazer a apresentação dela, tá? Calma aí, já vou apresentá-la. E só que a impressão que eu tenho quando eu leio esse poema é que é uma coisa estática, que as coisas estão passando e a pessoa está lá estática, não por opção, fizeram dela estática. E eu senti muito isso, falando sobre, inclusive do artigo da Paixão lá, falando sobre o olhar de não ser olhado, etc e tal. Então eu vou dividir com vocês aqui rapidinho, antes da apresentação dela. O nome é Cubo de Ferro, gente. Ó. Em verdade, somos objeto, paisagem, acessório, a engrenagem que nos moe a alma e amolda a sua imagem e semelhança. Estamos presos, nossas bocas cobertas por gigantesca placa de rotina.
nossos olhos proibidos de ver além do óbvio, nossos corpos presos num cubo de ferro, nossa alma dando murro na parede. Um feto de revolta nos incita ao grito, mas não gritamos. Em verdade, somos objeto, paisagem e acessório, por hora. Então, com essa percepção aí que eu passei para vocês, agora, gente, vamos ouvir a nossa queridíssima, brilhantíssima Mariana Colares. Ela é bacharel em Direito pela FND, ou FRJ. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre a dignidade inumana, a lei e a construção do outro em Derrida. Então, né, a gente já dá para ver o cacife dela. Mariana, somos todos ouvidos. Obrigada. Ativou. Mariana, eu acho que você mutou. Ah, mudou. Agora vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Jefferson, obrigada pela apresentação e pela leitura do poema maravilhoso. Eu vou tentar aqui... eu não consigo, eu queria compartilhar a tela. Um minutinho, acho que eu consigo Eu estou desabilitada. Será que tem como? Tenta agora. Ah, tá. Lá vai. Vocês estão vendo? Estamos vendo. Tá. Então, de novo, boa noite a todos. Eu vou botar no full screen. Boa noite, todo mundo. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, prestigiando. E queria agradecer também o Felipe pelo convite e também por proporcionar esse espaço de extensão universitária, que é super importante, muitas vezes negligenciado, né, na universidade pública. E queria dizer que estou muito feliz de estar aqui e talvez seja um pouco decepcionante depois de toda essa apresentação, porque eu não sou nada disso. Mas vamos lá, conversar um pouquinho, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar em público, então é até melhor se vocês intervirem, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, que se for uma conversa, eu acho que fica até melhor do que só eu falando. Mas vamos lá. Bom, a proposta é falar um pouco da pesquisa que eu desenvolvi na monografia de fim de curso, né? E a escolha pelo Derrida foi um pouco por acaso, assim, eu não conhecia ele. Para quem não sabe, o Derrida é um filósofo franco-argelino, nascido em 1930 em El Biar, na Argélia. E ele é conhecido por ser um dos filósofos do chamado pós-estruturalismo, né? E pela teorização da desconstrução, que é um termo que ficou bastante famoso, né? Eu estava numa busca assim, por um tema de monografia, acabei encontrando o PDF do livro dele, O Animal que Logo Sou, e as primeiras páginas já me chamaram a atenção porque ele questionava certezas que teóricos ocidentais e filósofos ocidentais têm sobre os animais e certezas acerca de superioridades humanas em relação aos animais. Então, acabei me aprofundando um pouco na obra dele, com a ajuda do professor Felipe, né? E utilizei ele como marco teórico para falar dessa relação entre direito e animais outros que humanos, né? Eu vou fazer agora um alerta de gatilho, porque no próximo slide eu botei duas fotos de fazendas industriais. Uma delas aparecem galinhas enjauladas e na outra umas vacas assim sendo ordenhadas, mas não tem nada demais, assim, não tem sangue, nada do tipo. Mas quem se sentir incomodado com esse tipo de imagem, pode fechar e eu aviso quando passar, tá bom? Vou passar agora.
falar um pouquinho sobre a minha motivação na pesquisa. Para começar, eu separei essa citação do Derrida, que está numa entrevista que foi intitulada Violências contra os Animais, que ele concedeu a Elizabeth Roudinesco. Eu acho que ela exprime bem a inquietação que motivou o trabalho, né? Vou ler aqui rapidinho. Essa violência industrial, científica, técnica, não pode ser suportada por muito mais tempo, de fato ou de direito. Será cada vez mais desacreditada. As relações entre os homens e os animais deverão mudar. Do que ele está falando aqui, né? Me parece que ele está falando, nessa observação, de processos do capitalismo, porque o capitalismo tem esse princípio básico, né, de necessidade de crescimento, de aumento de consumo, aumento de produção para gerar mais acumulação, e isso infinitamente, senão ele não se sustenta. E isso tudo implica uma técnica, né? E é disso que ele está falando aqui, né? Uma violência industrial técnica. O olhar que o sistema capitalista dirige aos viventes que nós chamamos de animais é um olhar que pergunta: como eu posso aproveitar ao máximo esse corpo? Como eu posso tirar o máximo possível dele? Isso vale também para outros seres vivos, elementos não vivos do mundo, né? Tipo, para tudo. Esse olhar é dirigido, um olhar de exploração. Mas existem certos pressupostos que embasam esse olhar. E a crença na superioridade humana sobre todos os seres vivos e entes não vivos é um deles. E a gente vai ver que, na verdade, para o Derrida, ele observa, né, que essa crença não é simplesmente na superioridade do humano em relação ao animal, mas na superioridade de um certo tipo de humano em relação a todos os seres, né? E um ser humano muito específico, que é o homem branco, europeu, heterossexual, carnívoro, etc. Mas eu vou voltar nisso depois. Então, a razão, a racionalidade como uma característica humana funciona como uma justificativa para essa crença de superioridade. E acho que esses pressupostos, se a gente não explicitar e pensar sobre eles, a gente corre o risco de ficar repetindo, né? Então, a motivação dessa pesquisa é essa, pensar um pouco sobre esses princípios norteadores da cultura ocidental e dos sistemas que decorrem dessa cultura, né? Sistema político, econômico, jurídico, etc. Passei o slide, já está no terceiro. Quem fechou pode abrir de novo. Aqui eu botei o Derrida com a gata dele no colo. E separei essa citação do Animal que Logo Sou, porque ela já antecipa algumas questões que a gente vai tratar aqui. Eu vou ler também, rapidinho. Se digo é um gato real que me vê nu, essa questão de me ver nu, só para contextualizar, é que nesse livro ele começa descrevendo uma cena em que ele se vê visto nu pela gata dele. Ele está em casa, trocando de roupa, sei lá, e a gata dele vê ele lá nu. Tem alguém pedindo para entrar. E ele se vê envergonhado de estar ali diante da gata nu. Então, é esse o contexto. Desculpa, gente. Vamos lá. Se digo é um gato real que me vê nu, é para assinalar sua insubstituível singularidade. Quando ele responde ao seu nome, seja lá o que queira dizer responder, e esta será, pois, nossa questão, ele não o faz como um exemplar da espécie gato, ainda menos de um gênero ou de um reino animal. É verdade que eu o identifico como um gato ou uma gata, porém, antes mesmo dessa identificação, ele vem a mim como este vivente, insubstituível, que entra um dia no meu espaço, nesse lugar onde ele pôde me encontrar, me ver e até me ver nu. Nada poderá tirar de mim nunca a certeza de que se trata de uma existência rebelde a todo conceito. Esses trechos que eu destaquei são questões que a gente vai entrar. O que quer dizer responder? É uma questão dele e também vai ser uma questão nossa, né?
Esse segundo trecho destacado também diz respeito à questão do olhar, né, do se ver visto pelo outro, e das relações como formação, das relações com a alteridade, né, da outridade, que o Felipe falou, como formação do eu mesmo, né? Então, o trabalho dividido, eu construí ele sobre 2 eixos. O primeiro eixo é essa construção cultural do sujeito humano como um ente superior, hierarquicamente, a todos os outros seres. A ideia, basicamente, é que essa distinção humano-animal, essa dicotomia, né, assim como várias outras dicotomias próprias da cultura ocidental, é uma distinção arbitrária. Não existe um motivo natural para fazer essa distinção. É uma distinção discursiva e socialmente construída, que, inclusive, não existe em outras culturas. Assim a gente pode perceber que é arbitrária, né? Porque em muita separação rigorosa entre humano e animal, essa fronteira única, indivisível, simplesmente não existe, não é assim. E muito menos essa fronteira serve para justificar uma superioridade, né? Aqui no Brasil mesmo a gente tem exemplos disso. Mas é importante ter em mente uma coisa, que o Derrida não quer dizer que os humanos e os animais, as cobras, os ursos, as abelhas, etc., são iguais, né? São todos indistintos. Na verdade, o que ele quer dizer é que as diferenças são múltiplas, são muitas e incontáveis. E ele tenta desconstruir essa fronteira única que gera essa hierarquia, né? Para estabelecer essa superioridade, o que acontece no mundo ocidental é mais ou menos o seguinte: existem essas crenças de que a humanidade detém certos atributos, como a razão, ou a capacidade de resposta, isso varia, mas é sempre algo relacionado assim com uma razão. E esses atributos... Ai, gente, desculpa, eu vou... Fica tranquila, relaxa. É porque vocês estão ouvindo? Tem um negócio, o WhatsApp tá... WhatsApp, acontece. Desculpa. Voltando. Certo. O que eu estava falando? Então, essa superioridade é estabelecida pela crença de que existem certos atributos, que a humanidade é detentora e é exclusiva detentora desses atributos, né? E por isso ela está autorizada a governar o mundo. E essa crença é típica desse contexto ocidentalizado, né? E quando eu digo ocidental, eu estou me referindo à cultura de raiz greco-romana, judaico-cristã. Nesse eixo do trabalho, a preocupação é questionar esses atributos, é colocar em questão esses atributos. E talvez, mais importante, é questionar as consequências de compreender esses atributos como verdades absolutas, e não como coisas construídas, né, discursivamente. Quais são as consequências, por exemplo, de afirmar que a racionalidade é uma característica distintiva do ser humano, né, exclusiva dele? É incalculável, né? Tudo que é considerado irracional automaticamente está abaixo e fica submetido. O segundo eixo do trabalho se volta mais para o direito, também como uma instituição em que esses pressupostos atuam. Então, o direito é pensado como um sistema formado por essas crenças, embasado nessas crenças, e, portanto, como uma instituição que reflete essa estrutura hierárquica socialmente construída. A gente entra também numa discussão da teoria da justiça. Nesse ponto, existe uma proposta ético-política do Derrida, que eu explorei um pouquinho no trabalho também. Então, iniciando com o primeiro eixo, eu achei interessante trazer um exemplo que eu também trouxe na monografia, que é o filósofo francês René Descartes.
Essa frase é bem famosa, né? Penso, logo existo. E ela traduz bem essa característica da filosofia ocidental para a qual Derrida chama atenção, que ele chama de logocentrismo. O logocentrismo vem de logos, que é uma palavra grega que tem significados variados, né? Mas que, nesse contexto, significa algo próximo de razão, de um certo discurso interno ligado, proveniente à razão, da razão. Essa frase foi dita pelo Descartes num contexto em que ele estava fazendo um exercício filosófico de colocar tudo em dúvida. Então, ele colocava em dúvida todos os elementos da experiência dele. Ele percebe que pode duvidar dos sentidos, por exemplo, porque às vezes ele escuta alguma coisa, ele escuta o vento, acha que é uma pessoa gritando, mas não é só o vento. Ou vê um vulto e, na verdade, é uma árvore ele se mexendo. Então, os sentidos enganam. E aí ele vai assim, duvidando de tudo, tentando encontrar alguma coisa em que ele possa confiar, ser 100% verdadeiro, indubitável, né? E aí ele chega à conclusão de que a única coisa de que é impossível duvidar é de que alguém está pensando todas aquelas hipóteses, que alguém está duvidando de aquilo tudo. E aí ele chega nessa frase, penso, logo existo. Quer dizer, a única certeza que alguém está pensando, ele existe, porque ele que está pensando. O resto todo ao redor dele pode não existir, mas ele existe. E nisso ele faz uma coisa que muitos filósofos antes dele fizeram e continuam fazendo, que é colocar o racional, a razão, né, como um elemento capaz de alcançar uma verdade absoluta. Colocar a razão num lugar de privilégio que ela sempre teve assim, na cultura ocidental, né? E para convencer o leitor disso tudo, para provar essa tese dele, o Descartes também faz algo comum entre os filósofos, que é comparar os humanos aos animais, outros que humanos, né? Ele utiliza os animais como um parâmetro de comparação. E ele vai comparando os humanos aos animais, ele iguala os animais a máquinas, e ele afirma que os animais não respondem. Você pode, enquanto os humanos, você pode trazer inúmeros estímulos, falar qualquer coisa que o humano sempre inventa uma resposta, mas os animais, não, eles só reagem, eles têm um acervo ali limitado de reações que eles podem ter, e é isso. Ele até deu um exemplo do papagaio, que é um animal que fala, né, mas que não responde, só imita as coisas e é incapaz de formular respostas. O homem, então, é um ser que se autodetermina plenamente, segundo esse discurso. Ele tem essa razão que o possibilita a resposta e possibilita uma autodeterminação plena. Então, o homem contém seus impulsos, contém seus desejos, contém instintos. Ele não é como os outros animais, né? A consequência disso é que os animais são entendidos como criaturas a serem dominadas, porque falta algo neles e esse algo faz com que eles estejam destinados a serem subjugados pelos seres humanos. A razão, então, é um atributo que confere um poder, né? E aí, essa citação que eu separei de Derrida também traduz onde eu estou tentando chegar aqui. Houve, aliás, um tempo, nem longínquo, nem terminado, em que nós, os homens, queria dizer, nós, os europeus adultos, machos, brancos, carnívoros, capazes de sacrifícios. Nesse ponto, ele está fazendo uma referência ao que ele chamou depois de carno-falogocentrismo. Ele acrescenta o carno e o falo no logocentrismo, né, que eu mencionei anteriormente. E ele diz, houve um tempo nem longínquo nem terminado. Então, esse tempo ainda está aqui, né? Toda essa construção teórica ocidental constrói, então, um sujeito por excelência, um sujeito com S maiúsculo, que é o sujeito homem branco europeu, adulto, carnívoro.
Os demais são um pouco menos sujeitos, até chegar aos animais que não são nada sujeitos, são coisas. E essa dicotomia sujeito-não sujeito dá origem a muita coisa, dá origem a muita violência, né? E justifica essa violência. É importante perceber como esse discurso ainda se mantém. E o que o Derrida faz a partir disso, percebendo isso tudo? Ele questiona isso que a gente está chamando de razão, de autodeterminação. O que é isso que a gente está chamando de razão e usando para justificar essa violência toda, né? Ele tenta desmantelar ou desconstruir esse fundamento de violência, numa tentativa de fazer ruir essa estrutura que existe a partir dessa dicotomia, né? Então, ele tenta chamar atenção para o caráter inventado disso tudo, para o caráter ficcional dessa teorização. E para as contradições, sobretudo, dessa ficção. Ele tem a desconstrução é um pouco isso, é chamar atenção para as contradições. Bom, então, ele tenta mostrar que essa pretensa consciência racional todo-poderosa, que os teóricos falam tanto, não passa de um conceito arbitrário, né? Ele dialoga com Nietzsche, com a psicanálise, essa ideia do inconsciente que já enfraquece um pouco o poder da consciência racional, né? Mas ele mesmo formula uma teoria que coloca o eu como algo sempre diferido. O nosso eu, então, não é uma essência, uma alma imutável. O eu é sempre uma reunião de rastros do passado e de antecipação do futuro. Essa parte é um pouco doida. Então, o eu dito presente é algo que já passou e que não chegou ainda simultaneamente e incessantemente, fica nessa indecisão. E é nesse sentido que ele fala que existe uma alteridade irredutível no eu. Ou seja, quando a gente tenta aproximar, entender a experiência, tenta olhar de perto o eu, a gente vê que não existe uma homogeneidade, é heterogêneo. Mas não só nesse sentido ele diz que existe uma alteridade irredutível no eu. Também tem um outro aspecto, que é a gente só existe em relação. Existir já é instantaneamente se relacionar com o mundo, com todo tipo de seres, e são essas relações que nos formam, né? Ninguém existe num vazio. A gente depende dos vínculos, das marcas que os outros deixam na gente. Porque a gente está no mundo o tempo inteiro tentando entender o que está à nossa volta. E essa tentativa de compreensão é uma tentativa de apreensão do outro, uma tentativa de redução do outro a uma unidade compreensível. Essa redução nunca é completa, segundo ele, porque senão não se trataria de uma alteridade. Mas a nossa experiência se dá nessa estrutura. E não só com os humanos a gente faz isso, né? As nossas relações com os outros que humanos também nos formam. É aquela questão do olhar, né? O outro nos dirige o olhar e isso já nos convoca a responder. A gente está sempre respondendo, mesmo que a gente ache que não está. Até ignorar o olhar do outro já é uma resposta. É impossível fugir dessa alteridade, né? E o outro também é constituído por nós, também tem o seu ponto de vista. É isso que ele fala, fica refletindo sobre naquela questão do encontro com a gata, que ela tem o seu ponto de vista sobre ele. A professora Rita Paixão, o Jefferson até mencionou, eu acho, o artigo dela, sobre o olhar do outro, Derrida e o discurso da ética animal. Ela diz que o Derrida está nu como um animal. Citando ela, eu vou ler aqui, eu não coloquei no slide, mas vou ler aqui. Porque ser olhado é ter um corpo, é retornar à sua animalidade, a animalidade da qual o homem sempre buscou se distinguir. A experiência de se sentir olhado faz com que o gato se torne o sujeito e possibilita Derrida sentir o limite abissal do humano.
E o direito nisso tudo, né? Ele leva isso em consideração? Toda essa questão da alteridade? Não leva, né? O direito, como eu coloquei anteriormente, reproduz essa estrutura do sujeito por excelência e constrói suas normas para atender esse sujeito e formalizar a autoridade desse sujeito, seu poder de subjugar o não sujeito ou o quase sujeito. E o que o Derrida coloca é que o direito não tem outro fundamento além dessa decisão arbitrária de privilegiar e manter essa hierarquia. Então, o que ele diz é que a justiça, que muitos dizem que a finalidade do direito é ser justo, né? A justiça não funciona como um fundamento para o direito, segundo Derrida, né? O fundamento do direito é só esse ato performativo de força de instituir a lei, de dizer isso é lei, isso é obrigatório, e esse é o único fundamento do direito. E perceber que não há nada que fundamente o direito, além dessa arbitrariedade, nos dá a chance de agir para mudar. E a justiça é o motor disso. A justiça é essa permanente vigilância em relação a esses pressupostos operantes nas normas e essa decisão constante de se responsabilizar por isso. E ele não está falando só, nesse contexto, ele não está falando só de normas jurídicas, né? Ele fala também de normas sociais que a gente segue, normas de gênero, por exemplo. E para o Derrida, é muito importante ter em mente, isso é uma questão até que ele é bem criticado, é importante ter em mente que a justiça nunca é alcançada. Ele coloca que ela é impossível na sua possível na sua impossibilidade, na verdade. Ela é impossível, porque não é algo que a gente atinge e pronto, acabou. Porque o que ele diz é que no momento que a gente fala, pronto, agora alcançamos a justiça, tudo é justo, a gente relaxa essa vigilância, essa responsabilização. E então se abre um espaço para as piores violências. E é por isso que ele traz essa fórmula, né? O direito é desconstruível, por conta dessa essência desconstruível, de não ter um fundamento, mesmo um chão seguro ali que ele possa se fundamentar. E a justiça é a desconstrução, porque a desconstrução é algo permanente, que está sempre acontecendo. Então, assim, para encerrar, eu vou me referir a esses movimentos pelos direitos dos animais, por atribuir aos animais. Foi até isso que eu falei, sobre isso que eu falei no meu trabalho, né? Esses movimentos de atribuição aos animais, o Estatuto de Sujeitos de Direitos, e esses movimentos que querem estender direitos humanos aos animais, na verdade, a gente tem que pensar se eles não estão reinstituindo essa fronteira, né? Porque, na verdade, eles geralmente só abarcam alguns animais específicos, né? Como animais domésticos, esses animais de companhia, né? E, às vezes, primatas, que são animais muito parecidos com a gente. Então, de certa forma, eles reforçam um pouco essa separação entre um nós e um eles, né? Mesmo que eles estejam aumentando a abrangência da fronteira ali do nós, sujeitos de direitos, ela ainda está ali sendo reinstituída, sendo reforçada, né? Está inquestionada ali. Então, seguindo essa trilha da desconstrução, a gente pode e deve se perguntar se o marco jurídico vigente atual é capaz de comportar relações diferentes, não hierárquicas. É uma questão, né? Me parece que não é possível, seria necessário construir sistemas diferentes. E por que não, né? O que existe hoje, essa é a questão, não é imutável, não é natural, não é divino. É o que foi construído até aqui. E é possível construir alguma coisa nova, né? Então é isso, tá curtinho, mas eu vou parar por aqui. Espero que a gente possa conversar mais. Se surgirem questões, agradeço pela paciência. Acabou.
Mariana, muito obrigado. Nada menos do que a expectativa. Eu aposto que todo mundo, assim como eu, gostou. Tímida, não sei o quê, mas, cara, vomitou conhecimento na gente. Muito obrigado. Eu acho que tem vários pontos importantíssimos que você falou. Achei muito interessante. Uma coisa interessante, né, que o Derrida, quando ele escreveu o Animal que Logo Sou, né? Isso. Esse texto é uma coisa até interessante aqui para o debate, né, professor? Porque ele não faz na forma de um artigo comum, né? É poético, ele muda também a forma, né? É, Para passar o conteúdo e tal. É, então, vou passar. Eu posso comentar mais ou posso falar para o senhor? Que senão eu comento Fica a seu mesmo. também critério, pode. pode ser o mediador, quer dizer, você conduz o... Você É conduz a porque tinha uma coisa sessão. muito interessante também que a Mariana falou, que me lembra muito a Nancy Fraser, né? Que ela fala que o capitalismo ele impõe divisões institucionais que ela fala entre natureza humana e não humana. Né? E ela fala, olha, e quem ditou o discurso, quer dizer, que põe essas regras em prática, não só ele fala que existe uma natureza humana e não humana, ele também engloba, não aleatoriamente, não por acaso, as coisas na natureza humana e não humana. Não é por acaso que muitos humanos estão, inclusive, né, circunscritos na esfera não humana e não humana, né? Eu achei legal também quando ele fala da solução do problema dos animais, né? Que não é estender direitos a humanos, a direitos humanos a animais, né? Porque talvez a gente só teria estendendo a lógica cartesiana e tal, que você falou aí no final, acho muito interessante, porque é quase a mesma lógica dos subalternizados, né? Ninguém vai salvar negro, pobre, mulher de todas as opressões que vivem, dando mais direitos a ele. Talvez esse seja o ponto de partida, né? O ponto de reconhecimento, mas não de solução total dos problemas. Enfim, não vou ficar mais roubando muito tempo, não. O professor tem muita coisa para falar, com certeza, aposto. Professor, o senhor está com a palavra para comentar. Bom, na verdade, eu tenho pouquíssimas coisas para falar. Eu vi que a Luana já levantou a mão, o Heitor também disse que tem algumas perguntas, então eu vou fazer uma apresentação bem sintética, que dialoga com vários pontos que a Mariana levantou, mas de uma outra perspectiva teórica, que eu acho que pode ser interessante até para pensar em possíveis cruzos, né? E aí eu imaginei, poderia ser interessante, né, trazer essa chave para realmente nós começarmos aqui a costurar algumas pontes, né? Eu fiz uns slides aqui mal e porcamente, não sei se vocês conseguem ver. Acredito que sim, né? Como eu disse, eu vou partir de uma outra base. Eu vou começar com um autor que é considerado por muitos vamos dizer assim, a cabeça que sustenta o Ocidente, né? É uma música do Caetano Veloso sobre Alexandre o Grande que ele diz isso, né? O grande Aristóteles, cuja cabeça sustenta ainda hoje o Ocidente, né? Aristóteles tinha uma diferenciação que ela é central no trabalho dele. Ele diferenciava entre os domínios do conhecer, do agir e do fazer, ou seja, né, a teoria, a praxis e a poiesis. Gente, eu não sou nada aristotélico, então as poucas vezes em que eu citar Aristóteles, saibam que é para bater. Então se preparem. Bom, é interessante porque para Aristóteles, né, a existência humana ela pode ser traduzida nesses três domínios: conhecer, agir e fazer. O que é o conhecer, né, a teoria? É a nossa relação com as ideias, é a nossa relação com conceitos abstratos. Né? O que é o agir? O agir é a nossa relação com outros sujeitos. Eu ajo na medida em que eu dialogo com o meu vizinho, na medida em que eu leciono, por exemplo, né? Na medida em que eu me encontro com vocês, nós estamos atuando no plano do agir. E o que é o fazer? Fazer é a minha relação com coisas, é a minha relação com objetos. A poiesis, né? Para Aristóteles, o agir, e aí eu vou centrar nesses dois últimos campos, né? O agir e o fazer, que são mais interessantes porque nós estamos discutindo aqui, né? Até porque as únicas pessoas que podem se dar ao luxo, né, de uma vida puramente focada na teoria e no conhecer, para Aristóteles são os filósofos, né? Mas o agir para Aristóteles, né, é o que a gente chama hegelianamente, né, de campo da eticidade.
é o domínio ético, né? O reino do mundo ético, né? Que é o campo da moral, é o campo da política e é o campo do direito. E o agir, no fundo, ele é aquele gesto que tem valor em si mesmo. Eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Auxiliar um amigo doente, restituir um bem perdido. O domínio do agir, o domínio da moral, o domínio da política e o domínio do direito é um domínio no qual os nossos gestos eles têm valor em si. Por outro lado, o domínio da técnica, né, o domínio do fazer, melhor dizendo, é o campo da técnica. É o campo realmente do controle instrumental, tecnocientífico da realidade. Né? E nesse campo, o gesto só tem valor em função do seu produto. Eu coloquei aqui 3 exemplos, né? Todos eles meio sacanas. Né? Uma mesa. Se eu estou serzindo uma mesa, o ato, né, de serzir a mesa, de cortar a madeira e começar a talhar a mesa, não tem valor em si. O valor está no resultado final, que é a mesa. Ou seja, né, da mesma forma, um sanduíche, né, o ato lá de, enfim, preparar o pão, enfim, esse ato em si não tem valor em si. O resultado final é que vale, né? Ou, sei lá, um foie gras. Por que eu coloquei um foie gras? Né? Pelo nível de brutalidade que está em jogo, né? O ato lá de matar o animal com todos os requintes possíveis de crueldade para fazer aquele prato. O ato em si, o gesto em si, não tem valor. O que tem valor é o resultado, que está no domínio da técnica. Isso é Aristóteles, né? Aristóteles, bastante simplificado, mas segue sendo Aristóteles. Para Aristóteles, o domínio do agir, né, ele sempre envolve a nossa responsabilidade para com terceiros, para com outras pessoas, né? E o nosso dever, por conseguinte, de conciliar interesses, né, entre indivíduos que são livres e que são iguais. São livres e iguais porque são vistos como fim em si mesmos. Por que o agir ele tem valor em si mesmo? Né? Por que ser justo, acolher uma pessoa doente, restituir algo a outrem, né? Por que isso tem valor em si mesmo? Porque é um campo entre sujeitos, que se dá entre sujeitos livres e iguais. Por que o domínio do fazer, né? Por que quando eu faço algo, né, o gesto em si não tem valor? Só a coisa, né, o resultado final. Porque não está, na perspectiva de Aristóteles, né, não diz respeito a dois ou mais sujeitos livres e iguais. Não há uma relação aqui entre sujeitos livres e iguais, né, entre iguais. Não há uma relação de reciprocidade. É uma relação sempre verticalizada entre o sujeito que faz e a coisa. E essa coisa pode ser um objeto inanimado, ou pode ser o que no direito a gente chama, de uma forma muito simpática, de bens semoventes, ou seja, animais. O domínio sobre... o âmbito do fazer é um âmbito de controle, é um âmbito de domínio, não é um âmbito de relação de responsabilidade, de reciprocidade. É um âmbito absolutamente verticalizado de controle, em que a coisa, né, e essa coisa, como eu disse, pode ser um animal, como um pato no foie gras, essa coisa ela é só um meio para eu atingir um fim, qual seja, enfim, fazer o prato, né? Fazer a receita, digamos assim. Né? Eu até coloquei aqui uma foto do Rodrigo Hilbert, porque hoje, sempre que eu penso em técnica, eu penso no Rodrigo Hilbert. Mas, enfim. Então, Aristóteles ele separa dois domínios, vamos dizer assim, aqui, né, muito explícitos. Um é aquele domínio da política, que é a minha relação com outros sujeitos, de forma geral, né? Não só com o meu amigo, com o meu colega, com a minha família, mas o domínio da política como um todo. Né? O domínio da política, que é esse grande sistema de reparto de poder entre pessoas, mas que só pode existir na medida em que são duas pessoas livres e iguais. Para Aristóteles, não existe política na relação entre um indivíduo e uma árvore, ou na relação entre um indivíduo e um animal. Para Aristóteles, só existe política entre dois sujeitos reconhecidos como livres e iguais. E, por outro lado, existe o domínio amplo também da economia doméstica, que é o campo do fazer por excelência, né? Que é aquela relação entre sujeito e não sujeito, entre pessoa e coisa. E veja,
E aqui é que tem, talvez, o grande ponto que me parece interessante nessa discussão, né? Aristóteles inclui no campo das coisas não só vegetais, animais e minerais, mas ele inclui mulheres, crianças, escravizados. Todos eles são entendidos como não pessoas. Razão pela qual não há política na economia. Porque aqui o termo economia doméstica e economia para os gregos era basicamente a mesma coisa. Não havia a ideia de uma economia política. Aliás, o próprio conceito de economia política era uma contradição em termos, dentro de uma leitura autenticamente grega. Economia é apolítica por excelência, porque economia é sempre uma relação entre sujeitos e coisas. Percebem? Eu não sei se tá sendo muito complexo, espero que não, mas eu prometo que eu vou chegar num ponto aqui. Espero não estar confundindo vocês mais. Né? Mas para Aristóteles, então, né, a nossa relação com o mundo, fora dos sujeitos, a nossa relação com tudo aquilo que não é humano, não é uma relação de responsabilidade, não é uma relação de dever, não é uma relação de compromisso, não é uma relação de compaixão ou de reciprocidade. É uma relação de domínio instrumental. As coisas estão aqui, quer dizer, o mundo não humano, e por mundo não humano, reitero, ele inclui não só os animais e os vegetais, mas mulheres, crianças e pessoas escravizadas. O mundo não humano é o mundo que está ali como um meio para satisfazer as minhas necessidades enquanto sujeito. Eu, enquanto sujeito, tenho um valor intrínseco. Tudo aquilo que não é sujeito, ou seja, quase tudo no planeta, tudo aquilo que eu não reconheço como sujeito, está ali com uma finalidade puramente instrumental. Está ali como algo a ser controlado por meio da técnica, controlado por meio do fazer. Não há debate político possível aqui. Aí a gente entra numa autora de que eu gosto muito, 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 e uma grande leitora do Derrida também, que é a Angela Harris. E a Angela Harris, ela vai apontar uma coisa a partir da leitura dela da filosofia pós-estruturalista, da leitura dela do Derrida, a partir também do movimento negro, do movimento de luta em prol da condição animal, a partir das experiências, né, de comunidades afrodiaspóricas, né, e africanas, também de comunidades nativo-americanas, né, ela vai dizer uma coisa, ela vai dizer, olha, as fronteiras entre pessoa e coisa, entre sujeito e objeto, não são naturais, elas são culturais. Logo, elas são políticas. Isso é muito interessante, até se a gente pensar em termos assim, de brincar com a teoria dos conjuntos. Né? Para Aristóteles, não há política entre pessoa e coisa, porque, enfim, a política se dá sempre entre pessoas e todo o resto é técnica e todo o resto é coisa. Mas a Angela Harris vai dizer, olha, mas a própria distinção entre o que você considera pessoa e o que você considera coisa é uma distinção política. Então, o tempo inteiro, nós estamos fazendo política com o mundo. Eu não faço política só com outros indivíduos que eu reconheço como sujeitos, livres e iguais. Eu faço política a partir do momento em que eu adoto um gato, ou adoto um cachorro. Eu faço política a partir do momento em que eu mato uma galinha. Isso é política. Eu faço política a partir do momento que eu derrubo uma árvore. Isso é uma relação política. A minha relação com o mundo é uma relação política, porque é uma relação de reparto de poder. Quer dizer, essa grande clivagem, né, entre o que eu reconheço como pessoa e o que eu não reconheço como pessoa, o que eu reconheço como algo digno, né, como algo dotado de dignidade intrínseca, o que eu não reconheço como algo dotado de dignidade intrínseca, é o primeiro grande reparto de poder. Então, é o primeiro grande ato político, digamos assim, que nós fazemos, né, no Ocidente, né, no caso. Né? E a Angela Harris ela vai dar como exemplo as experiências do racismo e do sexismo. Ela vai dizer o que é o racismo. Né? O racismo é uma experiência de coisificação do corpo negro. Entender que pessoas negras não são propriamente pessoas, são coisas. Né? O sexismo é a mesma coisa, né? É uma experiência de coisificação do corpo da mulher. Então eu digo, olha, seu corpo não é dotado de valor em si, ele é um meio a serviço do meu fazer, né? A serviço da minha técnica. Então, não há relação de reciprocidade, de responsabilidade envolvida aqui. Muito abstrato? Bom, eu prometo que eu estou terminando, viu? E vejam como isso se conecta com a discussão que o Derrida faz. Né?
A Angela Harris ela vai dizer o seguinte: o que é a não pessoa da perspectiva do Ocidente, né? Não pessoa é tudo aquilo que não é digno de compaixão. Porque, no fundo, pode parecer uma distinção muito abstrata, né? Uma distinção jurídica, né? Entre coisa e pessoa, ou entre sujeito e objeto. Mas, no fundo, é uma distinção que me permite não me solidarizar com o sofrimento de parte das criaturas, não, ou de parte dos viventes no mundo. Quando eu estabeleço esse critério entre coisa e pessoa, o que eu estou dizendo existe um grupo de viventes com os quais eu me solidarizo, um grupo de viventes pelos quais eu sinto compaixão e diante dos quais eu me sinto responsável, o que significa que eu sofro diante da dor deles, de alguma forma, né? Eu me demovo diante da dor deles, e existe uma parcela dos viventes face aos quais eu sou indiferente, precisamente porque a existência deles é meramente instrumental. E aí a Angela Harris ela vai dizer, né, a luta antirracista e a luta antissexista, né, ela é um esforço de desconstrução desse essencialismo ocidental, né, da tentativa do homem ocidental de estabelecer um critério absoluto de distinção entre criaturas que são detentoras de preço e criaturas detentoras de dignidade. E aqui não é nem aristotélico só, né? Kant talvez seja o autor que melhor desenvolveu essa noção, né? O que é um ser dotado de preço? O que é preço? Preço é valor relativo. Por exemplo, né? Eu sei qual é o preço desse celular, eu sei quantos tablets eu preciso juntar para comprar um celular como esse. Eu sei qual é o preço dessa blusa, eu sei quantas regatas eu preciso juntar para comprar uma blusa como essa, né? Então ela tem preço, ela é permutável, ela pode ser trocada por outras coisas, né? Dignidade não, a dignidade, em tese, é um valor absoluto. Então, quando a gente fala de dignidade humana, né, o ser reconhecido como humano, o ser reconhecido como pessoa, é aquele ser que não tem preço, que ele é possuído de um valor que é impermutável, ele não pode ser trocado por outro equivalente. Eu não posso matar uma criança e dizer, não, tudo bem, depois eu te dou mais duas. Tem gente até que faz isso. Mas, o que a Angela Harris vai dizer? Ela vai dizer, olha, nós precisamos, né, talvez a nossa última fronteira de luta seja justamente contra essa distinção entre coisa e pessoa e contra essa distinção entre preço e dignidade. A gente precisa repensar essa fronteira naquilo que ela tem de mais extremo. O que implica dizer para ela, né, que a luta antirracista, a luta antissexista, ela deve, se ela vai explorar até as últimas consequências, né, a sua proposta emancipatória, necessariamente se articular com uma luta anti-especista. E veja, e aí não se trata simplesmente de estender o conceito de pessoa para outras criaturas, no sentido de dizer assim, olha, sei lá, eu pego o professor polvo, eu digo, olha, o polvo merece ser reconhecido como detentor de certos direitos ou como detentor de dignidade porque ele tem raciocínio lógico. Eu digo, olha, o macaco merece ser, o orangotango merece ser reconhecido como pessoa porque ele sabe mexer com os polegares opositores de forma a fazer ferramentas, né? Então eu estabeleço ainda um critério absoluto de demarcação e tento insistir na ideia de que o mundo deve ser repartido, antes de mais nada, entre pessoa e coisa, dignidade e preço. Eu só preciso ampliar isso um pouquinho mais. Ela vai dizer, não, a própria noção, né, de distinção, de separação entre essa fronteira é uma noção arbitrária e eu tenho que reconhecer seu caráter absolutamente arbitrário. Não há nada de natural nessa distinção. Vejam como ela é radical nesse ponto, né? O que implica dizer a necessidade de superar a própria leitura de um humanismo eurocentrado, né? A própria leitura que esse humanismo eurocentrado faz da ideia de dignidade. E aí, nisso, ela vai dizer, talvez a grande saída, né, aqui seja precisamente uma reaproximação com as cosmovisões ameríndias e africanas. Ou seja, não há como estabelecer essa luta, né, que é uma luta radical contra essa distinção, né, essa clivagem entre pessoa e coisa, dignidade e preço, não há como fazer essa distinção dentro dos marcos mesmos do pensamento ocidental, o que nos convida
para que a gente se abra às filosofias ameríndias e africanas, que tem uma outra relação entre natureza e cultura, né? Ou, com a própria distinção, né, entre o nomos e a physis, né, a cultura e a natureza, ela é pensada em outros termos, ela não é absolutizada a partir desses marcos que remontam a Aristóteles, né? Bom, é isso. Não sei se os confundi ainda mais, mas se for, me perdoem. E agora vamos ouvir. Eu sei que imagino que vocês tenham perguntas, críticas, sugestões. Algumas pessoas já mandaram algumas perguntas aqui no texto. Eu sei que a Luana já levantou a mão. Imagino que ela já esteja ansiosa para falar. O Dante também levantou a mão. O Heitor comentou aqui. Então é isso. Gente, Jefferson, rapidinho. media aí E só para avisar também, gente, que a lista de presença já tá disponível aí para quem precisar, ok? É só preencherem certinho. Aliás, faça suas considerações primeiro, né, Jefferson? Depois estabelece um roteiro para as perguntas. Né? Ah, tudo bem, então. Nossa, mas já acabou, professor. Por mim, se eu continuar falando aí, esse crossover aí, Mariana e Felipe, achei ótimo. Essa segregação aí me lembra muito também, sabe o quê, professor? Tem uma passagem do livro do Maldonado Torres, que ele chega e fala que assim, é engraçado que a frase que funda o pensamento ocidental, que é penso logo existe, né? Ela tem um sujeito oculto, que penso não é um verbo que anda sozinho, eu penso, ou seja, se existe um eu penso, ele está dizendo que existe um outro que não pensa. Se existe um outro que não pensa, é um outro que não existe. Aí ele fala que toda negação ontológica vem antes de uma subjugação epistêmica e tal. Agora, gente, eu perdi o tempo de quem levantou a mão primeiro. Então, eu vou botar na ordem aqui que eu tô vendo, tá? Se eu passar você, me desculpa. Heitor, tá com a palavra, Heitor. Gente, se não foi o Heitor que levantou primeiro, desculpa. Não, tudo bem. Eu acho que a Luana levantou antes de mim. Não sei se ela quer fazer a pergunta. Pode fazer, então, sem problema. Tudo bem. Então, Perfeito, obrigado. Então, boa noite, gente. Parabenizo a Mariana e Felipe. Aliás, eu queria começar dizendo que eu estava lendo o trabalho da Mariana, né, que foi disponibilizado, e queria dizer que eu fiquei encantado, né, com o que tu fizeste. Achei, assim, esse esforço, né, de trabalhar um autor tão difícil, famoso justamente por ser difícil de Derrida, achei incrível o que tu fizeste. Né? A minha pergunta para ti, ela é, na verdade, sobre um certo incômodo, uma dúvida que eu tenho sobre usar a desconstrução para fazer teoria crítica, que é sobre como é que você poderia evitar que o método da desconstrução ele desconstruísse não só aquilo que você quer atacar, mas também aquilo que você quer colocar no lugar. Então, vou tentar explicar. Porque, veja, como tu explicaste muito bem, né? E me desculpa se eu cometer alguma imprecisão, porque eu não sou grande leitor de Derrida, né? Mas o Derrida trabalha com a ideia, né, de que todo tipo de discurso ele é sempre baseado em oposições binárias, das quais um dos polos é suprimido, né? E que o trabalho da desconstrução é justamente trazer isso à tona e mostrar qual é o polo que está sendo suprimido ali. Eu me pergunto bom, uma vez que eu já usei a desconstrução para atacar um certo discurso, dizer que ele é arbitrário, dizer que ele é contingente, dizer que ele é opressivo, como é que eu posso evitar que eu chegue a essa mesma conclusão sobre o outro tipo de discurso que eu pretender substituir? Ou seja, uma vez que eu já identifiquei que existe um discurso hegemônico do homem branco, hétero, carnívoro, etc., beleza. E tentar propor um outro discurso que supostamente ele promove inclusão em vez de exclusão, ele é emancipatório em vez de opressivo. As premissas da desconstrução parecem apontar para a conclusão de que este meu novo discurso que eu pretendo colocar no lugar seria ele também baseado em oposições binárias, como qualquer outro. E essas oposições binárias seriam, elas também, passíveis de serem acusadas de serem arbitrárias. Então, é como se as próprias premissas da desconstrução, assim, elas não permitissem que o raciocínio se fechasse, na medida em que o mesmo problema que eu identifiquei naquilo que eu chamei de opressivo, eu poderia, de alguma forma, apontar também naquilo que eu estou indicando como emancipatório. Né? Então, é como se o método da desconstrução não permitisse que eu justificasse algo como sendo melhor ou menos arbitrário do que outra coisa. Né?
essa é uma impressão que eu tenho, que eu gostaria muito que tu comentasse, se possível. E para o professor Felipe, professor, o senhor citou Aristóteles, né? Eu me lembro de uma passagem na Ética, né? Na parte que ele está comentando sobre a amizade, que para ele é a mais perfeita das relações humanas, onde ele diz uma frase que, para mim, assim, absolutamente emblemática, né? Quando ele vai dizer que o amigo é o outro eu, né? O amigo é um outro eu. Quando ele diz isso, né, uma coisa que parece ficar muito clara aí é que essa relação ao outro, que, como a Mariana explicou, está sempre presente em todo o pensamento ocidental, essa relação ao outro presente no pensamento ocidental é uma relação, antes de tudo, narcísica e que reafirma os traços dessa própria identidade que é colocada como a única e absoluta, né? Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre, porque me parece que, já que esta é uma relação narcísica, a maneira de desconstruí-la seria estabelecendo outras formas de relação ao outro que me desloquem de mim mesmo, né? Me afastem de mim mesmo, diminuam as mesmas certezas que eu tenho nesse sentido. Não sei se deu para entender, mas essa é a minha pergunta. Então, parabenizando de novo a Mariana, foi absolutamente brilhante. Estou muito impressionado com o teu trabalho, tá? Espero ler mais coisas tuas futuramente. Então, obrigado. E obrigado, Luana, também, por ter deixado eu fazer a pergunta. Todos nós queremos ler mais Mariana futuramente. E eu que tenho que me desculpar com a Luana, que eu não vi a mão levantada. Professor, a gente faz blocos ou pergunta e resposta? Porque a pergunta agora foi um pouco Acho que extensa, podemos né? fazer blocos, que aí dá para todo mundo perguntar. Show, então. Então, de novo, pedindo desculpa para a Luana. Luana, desculpa de novo. Tá com a palavra. Muitíssimo obrigada, não é, pela exposição, por mais essa oportunidade de poder aprender com a Mariana. Já aprendi imensamente lendo o trabalho dela, lendo o TCC dela. Algumas das questões que a gente teve naquele momento, né, do TCC, Mariana, elas continuam, eu acho, mas hoje elas ganharam acho que eu consegui, em alguns momentos, dar um passo atrás em relação ao que tem sido feito pelos estudos animalistas críticos com o Derrida. Principalmente porque, depois, relendo, né, o Animal que Logo Sou, você se pega numa espécie de contemplação de limites, né, de limite entre o que é humano e o que não é humano. Uma filosofia moral em si, tipo assim, não há. Ele não é a Meryl Streep da filosofia moral animal. Não é o que a gente vai encontrar ali. Ele não vai dar uma carta do que fazer e do que não fazer, não é? E a filosofia moral, a filosofia crítica animalista tem usado Derrida como um filósofo moral. Tem usado Derrida como alguém que vai dizer o que fazer e o que não fazer. Essa é uma hipótese minha. Eu acho que o Animal que Logo Sou, né, é uma hipótese que eu tô maquinando há uns meses. Para mim é um trabalho ontológico. Não é um trabalho de filosofia moral e não é um trabalho epistemológico como foi o trabalho da desconstrução. Ele é um trabalho ontológico, de tentar estabelecer, ou melhor, entender a interação entre essas entidades que foram costumeiramente chamadas de animais humanos e animais não humanos. Então, eu estou tentando, né? Queria saber primeiro se tu acha que há esse potencial moral mesmo no Animal que Logo Sou. Tanto ele foi criticado que as únicas passagens que a gente tem dele falando sobre moral é aquela entrevista, aquele trecho daquela entrevista com a Ruth Nesco, que ela diz, ele diz, ele é vasilínico, não é? Quando ele tem que dar alguma ação, tem que dizer faça, ele é vasilínico. Então, ele vai dizer que a justiça é incalculável, ele vai dizer que direitos para os animais não, mas por que não? Ele é vasilínico, assim, a gente nunca vai chegar do ponto de vista estratégico institucional com uma resposta bem enquadrada do que o Derrida está nos orientando ali a fazer. Nessa e em muitas outras questões, a loucura também vai ser, viu? E aí o meu ponto aqui contigo é te perguntar, não é? Será que essa superutilização do Derrida como uma base para pensar uma nova moralidade animal pelos estudos animalistas, né, nos estudos animalistas, inclusive com
com deduções de regras morais por essas novas animalistas, no mais das vezes ecofeministas ou pós-estruturalistas feministas. Tu acha que é adequado, então, né? Um livro que foi utilizado para, pelo que eu estou entendendo, delimitar, questionar os limites, talvez questionar os limites políticos entre animais humanos e não humanos, ser usado como a base fundamental para filósofas morais, não é? Filósofas que estão ali para dizer o que fazer e o que não fazer, que estão ali pensando em reconhecer direitos, que estão ali pensando nessa coisa bem, não é, mais do campo da ação aí, não é? Para puxar para o Felipe. Então, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando se a responsabilidade, a gente pode até entrar no âmbito da responsabilidade, não vou não, vou deixar isso para lá depois. Para o Felipe, ele trouxe as definições, não é, de poiesis, técnica e ação, que é o que a gente vê ali no começo na poiesis e no começo da política, mas a obra que se usa para dizer que Aristóteles sempre foi o grande revolucionário dos estudos animalistas é o De Anima, né? E é uma sacada assim muito sutil, que ele diz que, olha, se todas as coisas, inclusive a planta aqui, eu ia pegar meu sutiã, gente, para mostrar, mas enfim, se todas as coisas têm alma, elas têm propósitos para cumprir, né? Se essas entidades cumprem seus propósitos, então elas estão cumprindo a sua estão cumprindo a sua natureza enquanto alma animal, por exemplo, para o animal. Foi aí que a nos viu, caramba, é isso aqui mesmo. Todos, portanto, com a minha dignidade aristotélico-marxista, diz ela, eu posso dizer que todos os animais têm dignidades. Inclusive, a dignidade humana é apenas uma dentre as várias outras dignidades animais, não é? E cada um com isso aí vai poder, ela vai ter as 10 listas, as 10 capacidades básicas para os humanos, ela vai ter as 8 capacidades básicas para o gato, as 7 capacidades básicas para o rato, ela vai ter, né? Eu tenho muita curiosidade se ela tem capacidades básicas para bichos diferentes. Assim. E aí a minha pergunta para ti, nesse sentido, seria se tem como a gente interpretar, não é, essa proposta que tu colocaste da Angela Harris, que eu até perguntei qual foi o livro exatamente que ela fala sobre o questionamento das fronteiras. Se a partir dessa interpretação, não sei se ela está falando exatamente de Aristóteles, né? Se a partir dessa interpretação da Angela Harris, a gente também não poderia dizer, questionando o próprio De Anima, que essa atribuição de capacidades é política, sempre vai ser política. E, portanto, se eu reconheço que a capacidade do cachorro é enfeitar o meu ambiente, não é? Se eu reconheço que a capacidade do gato é tornar o meu dia mais alegre, então ele vai estar suprindo as capacidades dele, ele vai estar reconhecidas por mim. Aí entraria na alteridade, né? Em toda essa argumentação, a alteridade do mal, digamos assim. Então, eu fiquei me perguntando isso, Felipe, se esse tipo de argumentação da Harris não seria uma sacada muito boa para, em cima da sacada muito boa da Martha Nussbaum, a gente dizer que, olha, mesmo essa utilização aí excessiva, saturada do Aristóteles, do De Anima especificamente, né, para atribuir alma aos animais não humanos, ela não é contestável na medida em que também é política essa atribuição de almas voltadas para capacidades e objetivos determinados, e, mais tardiamente na Nussbaum, essa noção de dignidade voltada para o cumprimento de capacidades específicas. Não sei se eu me fiz entender, até porque isso aí para mim é alquimia, sabe? Eu estou jogando as coisas no ar, afastando nuvem. Mas são duas coisas que têm me irritado muito ultimamente. Derrida, ontológico no Animal que Logo Sou, sendo usado como grande filósofo moral dos estudos críticos animalistas, quando ele nunca se
eu encontrar uma frase de Derrida que ele diga assim, você deve fazer isso. Meu Deus do céu. Ou vai ser psicografado, ou vai ser... Ou não sei, ele vai estar, não é? Vai estar, enfim. E outra coisa é essa utilização do de anima nesses estudos críticos animalistas, a partir dessa atribuição de alma, ou, no caso da Nussbaum, de dignidades animais diversas, considerando as capacidades voltadas para atingimento de fins específicos. Então, essa noção, né, de politicizar tudo pode servir, inclusive, para entrar de frente com isso que tem nos irritado tanto na Nussbaum em relação às dignidades animais. E olha, eu adoraria fazer algo que colocasse a Harris, colocando algumas verdades na cara da Arthur Nussbaum. É isso, gente. Eu sou assim, tá tarde aqui, então a realidade é essa, é o que eu tenho para oferecer. Obrigado pela pergunta, Luana. Dante, toca a palavra, amigo Dante. Obrigado, boa noite. Tá dando para me ouvir? Não estamos ouvindo. Não? Calma aí. Toma ou não toma? Tá um pouco bem baixinho. abafado, mas dá Tá para abafado? ouvir. Eu tô Deixa conseguindo ouvir, mas tá baixinho. Tá bom, deixa eu trocar o... Mano, Acho que ficou melhor? Agora. Tá bom, gente. Boa noite. Eu queria só... Era um comentário bem sucinto e breve, porque eu estava elaborando prova para os meus alunos e parei aqui para poder assistir. Foi muito bom, tive várias epifanias, a apresentação foi maravilhosa. E o tempo todo, quando eu estava assistindo e ouvindo vocês, com as questões de Derrida e depois com o que o Felipe trouxe da Angela Harris, isso é minha cachorra latino, eu fiquei pensando justamente de como os povos negros e indígenas, como todos esses intelectuais, começaram a discutir essa questão esse essencialismo ocidental como um todo, né? Se a gente pensa no Fanon, por exemplo, ele vem pensando esse humanismo radical e perguntar, afinal, eu não sou um homem também, apesar parte dos marcos teóricos dele e tudo mais, mas daí você já tem um questionamento já, esse essencialismo de que, olha só, não vou ser colocado nessa caixinha essencial de que eu sou negro e eu sou mais do que isso, e assim por diante. E, ao mesmo tempo, eu estava lembrando do Ailton Krenak, porque no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, alguma coisa assim, que vai muito nessa discussão também, né, de se expandir essa noção de humanidade que não se pode se reduzir ao humano de forma alguma. E os povos indígenas e originários estão falando isso desde que o mundo é mundo, e a gente simplesmente se recusa a ouvir. E acabei lembrando daquilo que o Eduardo Viveiro de Castro e a Tânia... Ela tem um nome complicado, a Tânia Lima, que eles tratam do perspectivismo ameríndio, que é justamente dessa concepção de que essa ideia de que todo mundo, vamos dizer assim, tem a consciência da sua própria existência, e que, nesse sentido, não tem essa clivagem entre ser humano e animal ou qualquer coisa do tipo. E não seria meramente dizer que, para os indígenas, todo mundo é humano, mas sim de que não existe essa concepção ocidental de humanidade, é simplesmente limitada para cacete, e que ela deve ser superada. E é muito legal como a Angela Harris apresenta como solução você realmente dar esse passo para trás e realmente prestar atenção nas cosmovisões indígenas e africanos que nunca tiveram esse tipo de limitação. Então, é só comentário, porque eu tive epifanias e eu fiquei arrepiado várias vezes. Obrigado, gente. Obrigado, Só uma Dante. coisa, a Luana comentou aqui, né? Um animal que logo lato. Feitas 3 perguntas, agora eu posso passar a palavra para a Luana, de boa? Eu posso, né? Para Mariana, Para a né? Luana, para a Mariana, perdão. Sim. Obrigada. E aí, A se palavra, surgirem mais Mariana. perguntas, a gente faz um outro bloco. Então... Show. Vão sinalizando aí, gente, caso queira alguma pergunta mais. Tá. Então, eu vou aproveitar o comentário do Dante para responder a pergunta da Luana,
Porque, assim, o Derrida é um isentão mesmo, né? Ele fica nessas teorizações e o Felipe até me mostrou uma entrevista esquisitíssima dele com uma jornalista brasileira, que eu esqueci o nome. A Beth E ele... Milan, que ela foi aluna do Lacan. Beth Então, Milan, né? isso, ele não queria de jeito nenhum falar sobre política, né? Eu esqueci agora, mas ele não fala mesmo. E essa é uma crítica assim super válida. E aí essa questão que o Felipe colocou até da Harris, eu acho que entra aí. O Derrida, ele pode ser usado talvez como, assim, para fazer essa reflexão ontológica e ser usado meio que como uma base, talvez, para explorar outras perspectivas, né? E aí a gente tem muito que aprender com essas novas não, antiquíssimas, né? Essas outras cosmovisões. E aí tem esses filósofos que estão ganhando mais notoriedade agora, o Ailton Krenak, também tem o Davi Copenau, não sei se vocês já ouviram falar. Eu acho que é isso, assim, não acredito que ele seja uma boa chave para pensar a moralidade, não, até porque ele não pretende fazer isso, né? Ele é isentão mesmo, assumido. Então, é isso. E quanto à pergunta do Heitor, eu sou muito ruim em responder pergunta porque eu esqueço das coisas, mas eu acho que tem esse risco mesmo, assim, que você colocou, Heitor. E é isso, é a crítica que todo mundo faz a ele, né? Que você desconstrói tudo, não sobra nada, e aí tudo é questionável. E aí, né? O que a gente faz? Mas eu acho que, assim, respondendo pela lente dele, né? Seria essa questão da responsabilização. A gente tem que estar atento o tempo inteiro e se responsabilizar e nunca baixar a guarda. Seria isso, porque eu acho que ele se coloca contra essas narrativas totalizantes, né? Esses pontos de chegada que a gente teria que alcançar. Mas está aberto para debate também. Eu não tenho, assim, nem Derrida, nem eu temos respostas. Então, estamos todos construindo aqui. Eu acho que eu respondi tudo. Acho que sim, né? Bom, Passar para o Felipe. antes de mais nada, né, perguntas extraordinárias, né, as três comentários absolutamente incríveis, né, acho que fazem valer a pena a nossa noite de hoje. Eu vou tentar articular todos numa resposta condensada, e se vocês me permitem, eu vou citar uma autora, eu vou recomendar uma autora que eu acho genial. Ela publicou recentemente um artigo sobre desconstrução e trashing na Direito e Praxis, que é a Luana. Luana escreveu um artigo na Direito e Praxis muito interessante no dossiê de estudos jurídicos críticos, em que ela responde exatamente a uma crítica que se faz ao método, que é o trashing, que é um método de desconstrução dentro do direito, feito pelos Critical Legal Studies, né, pelos estudos jurídicos críticos. E uma crítica que vários autores que pertencem aos estudos, ao pensamento crítico, né, às teorias críticas do direito, fazem à desconstrução e ao trashing, né, como uma variante, vamos dizer assim, da desconstrução, é que ela não seria propositiva. Então, ela não permite estabelecer um parâmetro, né, sobre o que fazer. E a Luana, de uma forma muito interessante, né, ela vai mostrar, resgatando, quer dizer, aqui sou eu interpretando a Luana, né, interpretando o texto dela diante da autora, né, mas ela vai mostrar como existe uma injunção, vamos dizer assim, por trás da desconstrução, né, no sentido de que ela em algum sentido, ela é propositiva. Eu estou lutando por uma sociedade, né, pelo menos, que seja mais ambígua, ou mais aberta à ambiguidade.
uma sociedade que ela não trabalhe dentro de novas chaves dicotômicas, né? Eu estava até conversando sobre a ideia de ambiguidade com o Dante mais cedo, né, Dante? A gente estava discutindo sobre a ideia de ambiguidade em Hegel, né? Uma aproximação entre Hegel e uma filosofia das encruzilhadas, né? E se você para pensar, talvez a luta não seja entre sair de um sistema que, vamos chamar assim, de um sistema heterônomo, né? Em um sistema em que a gente naturaliza categorias que são categorias políticas, em direção a um novo sistema igualmente heterônomo. A gente precisa aprender a viver, e talvez seja esse o grande desafio que a desconstrução coloca, viver em um mundo sem fundamento último. Ou um mundo no qual todos nós estamos permanentemente conscientes dessa condição de impossibilidade ontológica, né, vamos dizer assim, né, um mundo no qual quer dizer, a gente está lançado permanentemente em uma situação de ambiguidade radical e de ausência radical, né? Em que não há grandes critérios absolutos, ou definitivos, ou últimos para nos guiar, né? Mas então aqui já há uma injunção, que me parece uma injunção política, um desafio político interessante. Quer dizer, já há um parâmetro de diferenciação importante, né? Entre uma sociedade que é marcada por um fundamento, seja esse fundamento obscurantista ou iluminista, vamos dizer assim, seja o fundamento escrito pela Carmen Lúcio e pelo Barroso, e uma sociedade que abandona radicalmente as pretensões de fundamento e que vive nessa ambiguidade que é a autonomia, né? Acho que a autonomia, no fundo, é isso, né? Entender que não há um Deus disposto a nos dar as respostas sobre como nós devemos nos orientar. E aqui entra a questão do Aristóteles, né? Qual que é a grande cilada, né, do Aristóteles? Porque para o Aristóteles, como um bom justnaturalista, vamos dizer assim, né, para o Aristóteles, existe uma hierarquização intrínseca na ordem do mundo. O mundo foi feito como uma espécie de grande organismo, em que cada um de nós, enquanto criaturas, cumprimos um papel pré-fixado. O que é felicidade? Eudaimonia, né? O que é autorrealização em Aristóteles? Autorrealização é quando eu cumpro aquilo para o qual eu estou programado, eu cumpro o papel ao qual eu estou destinado de acordo com a minha natureza. Eu não sou feliz porque eu sou uma pessoa alegre. Alegria não existe em Aristóteles. Não, eu não sou feliz quando eu sou uma pessoa alegre. Eu sou feliz quando eu realizo plenamente a natureza para o qual eu fui inscrito no mundo. Então, com base nisso, eu tenho uma matriz absoluta para me orientar. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu tenho realmente um guia, tipo, um código, né? Quase como um manual de instruções para que eu conduza as minhas ações de acordo com a minha própria natureza, né? E todas as criaturas do mundo, inclusive Deus, aliás, uma das grandes críticas que se faz a Aristóteles, né, de um ponto de vista teológico, todas as criaturas que existem, todas elas, inclusive os deuses, estão igualmente presos dentro desse grande sistema e presos aos seus próprios papéis. Eles estão condenados a si mesmos. E aí vem a Martha Nussbaum, que me desculpe, é uma autora que eu gosto muito, inclusive, né? Mas é ela que me desculpe, mas dignidade hierarquizada não é dignidade. Se você acredita realmente que o mundo é um sistema que hierarquiza criaturas, que cada criatura tem um papel específico a desempenhar, então ninguém tem dignidade, todos nós temos preço. Quer dizer, se parar dentro dessa perspectiva, tudo tem um preço, porque tudo está ali plenamente escalonado. Aliás, o mundo aristotélico é esse, assim, um mundo muito confortável, porque realmente, olha, encontrei a chave absoluta que me orienta, né? Acho que Luana gostou. Encontrei a chave absoluta que me orienta, né? Eu estou buscando um fundamento útil e encontrei um fundamento para as minhas ações, né? Mas o preço disso é uma negação radical de qualquer alteridade, né? Aliás, eu falei da ambiguidade, porque eu achei muito interessante as perguntas, né? E eu vou fechar com uma anedota. Eu não me lembro se é uma anedota do Levinas ou do Derrida. Levinas era um grande amigo do Derrida, né? E falava muito sobre a questão do outro. Aliás, a oração fúnebre que o Derrida faz
quando da morte do Levinas, é linda, linda, linda. E a anedota é mais ou menos a seguinte, né? A Luana escreveu, vou ter que arranjar espaço para tatuar a fala do Felipe, obrigado. Bom, o Derrida, ele conta, ou o Levinas, não sei qual dos dois conta essa anedota, a anedota é a seguinte, um rabino muito jovem se muda para uma congregação religiosa, né? Ele é um novo rabino de um grupo numa comunidade judaica. E ele enfrenta, no primeiro encontro deles, vamos dizer assim, ele enfrenta um problema muito sério. Porque assim que ele termina lá a cerimônia religiosa, as pessoas elas começam a discutir umas com as outras, que umas acreditavam, né, que a cerimônia ela deveria ser encerrada com todos sentados, e outras acreditavam que ela deveria ser encerrada com todos em pé. E eles começam a brigar entre si. Aí o rabino tenta apaziguar as coisas e tal, aí na semana seguinte acontece a mesma coisa. Ele encerra a sessão lá religiosa e as pessoas começam a brigar entre si. 3 semanas depois é a mesma coisa. Ele encerra a sessão e as pessoas discutem, né? Umas dizendo, não, porque as tradições dos livros antigos da nossa comunidade dizem que nós devemos participar desse culto em pé. E outros dizem, não, mas a minha avó dizia que na época dela as pessoas participavam desse culto sentadas. E aí o rabino, desesperado, vai até um outro rabino anterior a ele e diz, olha, eu preciso de ajuda, eu não sei como resolver esse problema na minha, vamos dizer assim, congregação. Não sei como, assim, as pessoas, elas toda manhã, enfim, todo encontro, elas termina com uma briga terrível entre elas, que umas entendem que, enfim, a experiência religiosa tem que ser vivenciada em pé, e outras entendem que ela deve ser experienciada sentado. E o rabino diz, mas essa é a tradição. Quer dizer, a tradição não é eles brigarem, quer dizer, a tradição não é alguém ficar sentado e alguém ficar em pé, a tradição é a briga em si. Talvez, né, o verdadeiro valor assim, autêntico, né, nesse debate seja justamente isso, quer dizer, buscar essa primazia da ambiguidade, essa primazia como é que eu vou dizer, da briga em si mesma, quer dizer, dessa ausência de um fechamento, dessa dimensão aporética da nossa existência. A nossa existência em si é aporética. Mas, enfim, leiam um artigo da Luana, que é muito melhor do que tudo isso que eu disse aqui. Eu acho que faz uma defesa muito mais interessante, né, da desconstrução do que eu seria capaz de fazer. Eu não sei se eu respondi tudo. Só para fechar. Tem uma charge da Laerte que eu acho linda. Linda, eu lembrei disso ouvindo vocês falando. Tem uma charge da Laerte que eu acho maravilhosa. Que é assim, tem um cachorro desenhado, aí embaixo está escrito segurança. Aí tem uma vaca desenhada, embaixo está escrito alimentação. Tem, sei lá, um cavalo desenhado, embaixo está escrito transporte. Aí tem um gato desenhado, está escrito gato. Quer dizer, o gato extrapola, né, esse quadro de que tudo tem que ter uma funcionalidade, né? Tudo é instrumental, quer dizer, o gato é o gato. Bom, mas enfim, Heitor. Oi? Heitor não, é o Jefferson, né? Perdão. Então, professor, ninguém mais manifestou pergunta, só que a Thais nos alertou que o Saulo, antes de sair, deixou uma pergunta e falou que daria resposta verdade, eu ia te falar isso. em vídeo. Duas coisas. Primeiro, né, a Vitória ela fez um comentário lá na frente. Lembrei muito daquele texto do Preciado. O feminismo não é o humanismo, o tempo do animalismo é o do impossível e do imaginável. Este é o nosso tempo, o único que nos resta. E aí tem também a pergunta do Saulo. Isso, daí o Saulo pergunta, esse estado de sujeito de direito dos animais não prevê que eles têm uma capacidade inerente de colocar em ação um dever ser do próprio direito que cabe a eles? Ou esse seria uma concepção errada de acordo com Derrida? E a Luana também, ela indicou no chat, recomendou Toda Dor do Mundo, do Pedro Arcanjo Matos. Quer começar, o Mariana, respondendo o Saulo? Então, esse estado de sujeito de direito, essa proposta em si,
quando é levantada, ela não traz essa... Eu não sei se eu entendi bem. Colocar em ação um dever ser do próprio direito que cabe a eles. Como se eles tivessem deveres também, além de direitos, será? Porque essas propostas geralmente não trazem esse implicado, não. Geralmente é uma questão de eles são como se fossem incapazes. Incapazes absolutos, sei lá. Precisam de representação, né? Então, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Felipe, será que quer comentar alguma coisa? Eu estou na mesma, deixa eu ver. Esse Estado de sujeito de direitos dos animais não prevê que eles têm uma capacidade inerente de colocar em ação um dever ser do próprio direito que cabe a eles, ou essa seria uma concepção errada de acordo com Derrida? Eu acho que pode ser interessante, porque há uma outra questão, que é o fato de que o que a gente está questionando, né, o que no seu trabalho se questiona, é a própria ideia de sujeito de direito, né? Quer dizer, de reconhecer o animal como sujeito de direito. Mas a Luana pediu para falar, Luana. Só voltando para Aristóteles, inclusive, né? Talvez o ponto que ele coloque aqui é a questão de titularidade de motivos para a ação. Por exemplo, seria o caso de animais terem que ser fonte autolegitimadas de direitos, ou seja, eles teriam eles mesmos que pedir, que demandar, né, direitos. E isso envolve, digamos assim, um senso de dever ser, porque eu tenho ações motivadas para atingir aquilo que eu devo fazer. Então, toda essa estrutura antropomórfica que o direito orienta para que nós qualifiquemos sujeitos de direitos, poderiam, pela pergunta dele, né, estar em contraste com o que o Derrida sugere. Só que talvez o ponto, não sei se a pessoa que perguntou viu essa parte, que o próprio Derrida coloca essa tensão mesmo, né, de que a malha do sistema jurídico ela exige de um sujeito de direito fatores específicos que não só animais não humanos, mas várias outras entidades não conseguem, não manifestam, né? E aí eu acho que foi esse ponto, né? Inclusive tem toda a coisa, por exemplo, dos rios poderem entrar com ações, essas coisas todas. Talvez ele esteja indo por aí, porque a pergunta sempre é essa. Quando tem alguém perguntando sobre direitos de animais ou da natureza, a pergunta sempre vai, né, muito nessa direção, né? Mas, bom, essas pessoas não têm motivos para ação, como um sujeito de direito teria, não é? Mesmo que a gente reconheça a pessoalidade nessas entidades. Eu cheguei a ver uma vez, eu acho isso interessante, cheguei a ver vários artigos, inclusive, vocês conseguem encontrar na internet, que é dignidade humana do animal. Eu acho isso ótimo, gente, eu acho isso fantástico. Mas talvez seja o ponto a sempre iniciar qualquer texto do Derrida é esse, né? Aquela entrevista dele com a Rodinesco, daquele trechinho, aquela resposta em que ele fala lá, olha, direitos dos animais não resolve nada, mas se for isso, é isso que tem mesmo. Eu queria só, antes de terminar, gente, eu queria implorar a Mariana para publicar o TCC dela, porque eu preciso citar, e aí eu vou acabar citando o TCC, e enfim, nessa gincana aqui não é tão legal assim, citar TCC, né? Mas eu queria citá-la. Pois é, eu disse a ela que o Rafael já está esperando para orientá-la, né, no mestrado. Não pode se seduzir pela serra e abandonar totalmente o Rio. Eu sei que a tentação é grande, mas... E é uma coisa, né? Ao invés de dignidade humana dos animais, a gente poderia estar falando de dignidade inumana das pessoas, né? Que talvez seja essa a inversão que a gente precisa, né? Gente, podemos fechar? Alguém tem mais algum comentário? Crítica, sugestão? Não?
Então, eu agradeço imensamente a exposição, né, genial da Mariana. Espero, como eu disse, como a Luana disse, né, espero que ela publique dentro em breve. Agradeço as perguntas da professora Luana, do Heitor, do Dante e a mediação extraordinária do Jefferson. Né? Sensacional, sensacional, melhor impossível. É isso, gente. Uma boa noite a todas, todos, todes. Foi incrível. Tá na hora da Luana dormir, né? Porque já tá mais de 1 da manhã. Ela colocou aqui mais de 1 da madrugada. Obrigado por estar aqui conosco. Tchauzinho, pessoal. Até mais. Gente, obrigada. Boa noite para todo mundo. Obrigada por terem vindo e pelas questões. Foi incrível. Por nada, a gente que agradece. Tchauzinho.